Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Física 1. Essa disciplina faz parte da grade curricular do curso de Projetos Mecânicos da FATEC Pindamonhangaba, primeiro semestre do curso de Projetos Mecânicos da FATEC Pindamonhangaba, tá ok? Olha só, nós estamos discutindo grandezas físicas derivadas, então nós fizemos um longo caminho, traçamos um longo caminho para chegar até esse momento. Ponto crucial de discussão de grandezas físicas, ponto máximo, ponto mix, ponto top da discussão das grandezas físicas, que é justamente, eu falei mix porque é justamente fazer um mix, uma mistura de grandezas físicas fundamentais, tá ok? Mas é o ponto máximo, ponto chave, quando você está analisando um fenômeno físico e você vai trabalhar as grandezas físicas e você vai manipular grandezas físicas fundamentais, principalmente agora, que o nosso curso está direcionado para a mecânica clássica. Física 1 é mecânica clássica. E nós estamos direcionando o nosso curso para as grandezas físicas fundamentais, comprimento, massa e tempo, tá ok? Então nós estamos direcionando o curso nesse sentido. Não estamos discutindo a grandeza física relacionada à temperatura, à corrente elétrica, à carga elétrica. Nós não estamos falando de intensidade luminosa, não estou falando número de mol, porque existem outras grandezas físicas fundamentais. Nós estamos discutindo as três que nos interessam, que é comprimento, massa e tempo, ok? Discutimos fatores de conversão, então é importante você retomar os vídeos que foram gravados até agora, as aulas que foram gravadas até agora, porque a gente faz um estudo detalhado das grandezas físicas fundamentais, dos instrumentos de medida dessas grandezas físicas fundamentais e dos fatores de conversão. Então a gente pegou um elemento lá de comprimento, a gente falou em milhas marítimas, depois a gente fez a conversão para centímetro, depois nós pegamos centímetro e fomos para micrômetro, né? Porque discutimos também aqui a escala de prefixos, né? Então a gente também já inseriu o conceito das escalas de prefixo, a gente já falou em notação científica, a gente já falou em potência de 10, então a gente já falou de uma série de elementos aqui para chegar onde nós estamos, que é o ponto máximo sobre grandezas físicas, que é justamente as grandezas físicas derivadas, tá ok? Então hoje nós vamos fazer o exercício número 9, e eu também, né? Por que é o ponto máximo? Porque a gente não vai usar um fator de conversão específico para fazer a conversão utilizando como se fosse uma regra de 3. A gente vai usar a regra da cadeia. A regra da cadeia foi estudada na aula anterior também. Então nós fizemos todo o estudo necessário, suficiente para caracterizar uma grandeza física, né? Que vem lá do fenômeno físico. Fizemos todo o estudo e agora a gente vai manipular as grandezas físicas fundamentais para favorecer a conversão de unidades de uma grandeza física derivada, tá ok? Então vamos lá, acompanhem comigo aqui, nós vamos fazer o exercício número 9. O exercício 9, ele diz o seguinte: expresse a velocidade da luz, e ele me dá a velocidade da luz. Expresse a velocidade da luz de 300.000 quilômetros por segundo. Ele pede para você expressar esse valor na letra A. O que ele está pedindo? Na letra A, eles pedem para você expressar este valor em velocidade em pé por microsegundos. Pé por microsegundos. Então eu tenho a velocidade da luz, 300.000 km por segundo, e ele pede para você expressar esse valor em pé por microsegundos. E ele pede também para você expressar esse valor na letra B. Expresse esse valor de velocidade em milímetro por picosegundos. Então você vai fazer a conversão desse valor de 300.000 km por segundo e ele quer que você caracterize nessa unidade de medida de milímetros por picosegundos. E a letra C, ele pede para você fazer o seguinte: quantos metros
quantos metros a luz percorre em uma hora. Aqui é 300 mil quilômetros por segundo. A cada segundo, a luz percorre 300 mil quilômetros. Ele quer que você diga o seguinte: quantos metros a luz percorre em uma hora? Então, na letra C, a gente vai fazer a conversão de unidades agora para a gente descobrir comportamento. Você entendeu? Discutir comportamento. Entendeu? Então, essa é o grande fechamento, né? O grande final desse exercício é a letra C. Mas vamos fazer o seguinte, vamos por parte. Primeiro, nós vamos pegar esse valor de velocidade, que o valor da velocidade da luz não é um valor constante, não é 300 mil km por segundo. Nós vamos considerar como sendo 300 mil km por segundo, mas a gente sabe, né, que é 299,980 e pouco, 82 e tal. E esse valor medido, hoje tem precisão de 10 casas, 20 casas decimais depois da vírgula. Né? Isso é verdade. Né? A luz é um fenômeno físico que é muito utilizado e muito estudado. Né? A teoria da relatividade do Einstein postulou o valor da velocidade da luz como sendo o valor máximo que poderia ser atingido, né, em todo o universo. A velocidade da luz, então a teoria da relatividade do Einstein, ela sai do pressuposto, né, que a velocidade da luz seria o valor máximo de velocidade que poderia ser atingido por um objeto, por um foguete, por um fenômeno físico, por qualquer elemento poderia atingir os 300 mil km por segundo. Porque na mecânica clássica, essa velocidade não tinha limite, não tinha um valor máximo possível, né? Mas na teoria da relatividade do Einstein, né, a partir de 1905, ele foi desenvolvendo a teoria da relatividade, depois veio a teoria da relatividade geral em 1915, né, e ele postulou como um elemento fundamental da teoria da relatividade que a velocidade da luz não poderia atingir uma velocidade maior que 300 mil km por segundo. Já existe alguns cientistas, eu tenho um livro, né, que está aqui em algum lugar, né, que ele já discute uma teoria dizendo a velocidade além da luz. Velocidades além da luz. Quer dizer que a velocidade, a possibilidade de velocidade além da velocidade da luz. Então já estão especulando, pode ser somente uma especulação, pode ser uma especulação teórica, mas pode ser uma coisa interessante que pode vir a surtir uma nova mudança, uma coisa completamente diferente na física, que a gente vai aguardar para os próximos anos aí. Mas já tem gente já discutindo a possibilidade, ou pelo menos pensar na possibilidade, em que a luz possa atingir um valor maior que 300 mil quilômetros por segundo, ok? Então, tem bastante teoria relacionada a isso. Né? Agora, eu gostaria de fazer alguns comentários, né? Se a velocidade da luz, 300 mil km por segundo, é super rápido? É super rápido. Meu amigo, é super rápido. Para você ter uma ideia, a distância entre a Terra e a Lua, é de 600 mil quilômetros. Essa é a distância Terra-Lua. 600 mil quilômetros. Se a luz percorre 300 mil quilômetros em cada segundo, 600 mil quilômetros, x, não é isso? Se a luz... É a relação de conversão direta aqui, ó. Olha só que legal. A relação direta de conversão. 300... Muito clarinho. Não deu certo. Então, olha só que conversão interessante. Ele me dá aqui 300 mil quilômetros. A luz percorre em um tempo de 1 segundo. 600 quilômetros, 600 mil quilômetros, ela percorre x.
Mas na verdade é o dobro, né? Então esse x é igual a 2 segundos. Então a luz do Sol que chega na Lua, porque a Lua não é fonte luminosa, a Lua é um corpo opaco, né? Um corpo escuro, né? Um corpo opaco que reflete a luz do Sol. Então, quando você vê a Lua, na verdade você está vendo a luz do Sol que chega até a Lua e reflete na nossa direção. E aí a gente consegue ver o que acontece com os objetos que você está vendo aqui à minha volta. Se você está me vendo, se você está vendo essa caneta, se você está vendo essa folha de papel, as cores que eu estou escrevendo aqui na lousa, se você está vendo cada um desses objetos, é porque a luz branca chega até aquele objeto e ela reflete justamente a cor daquele objeto. Então eu posso realmente falar que o objeto é azul, eu posso falar que a caneta é vermelha, falar que é roxa, falar que é preta, porque é justamente a cor que ela reflete, que é a cor daquele objeto. As outras cores, chega a luz branca no objeto e a luz branca, todas as cores são absorvidas pelo objeto, menos a cor que ele reflete, que é a cor do próprio objeto. Então você está vendo a cor original do objeto. Quando você vê, né, qualquer objeto que está à sua mão, o seu tênis, a sua camisa, ou você está vendo a mesa da sua sala, os elementos que você vê na sua casa. Então a luz branca chega àquele objeto, todas as cores são absorvidas, são ondas eletromagnéticas, né, que se propagam na direção do objeto, com comprimentos de onda diferentes, frequências de onda diferentes, e aquela cor que você vê é justamente a cor refletida. A onda eletromagnética chega e reflete, ela é refletida, né, pelo objeto e você consegue identificar a cor daquele objeto. 300 mil quilômetros por segundo é a velocidade da luz. Se a distância da Terra e a Lua é de 600 mil quilômetros por segundo, você tem a grata surpresa que demora 2 segundos, 1, 2, para que a luz chegue. Depois que ela chegar à superfície da Lua, a um ponto na Lua, ela é refletida. Nesse momento de reflexão, a luz demora 2 segundos para que você possa visualizar a luz refletida, né? Aí você vê aquela geometria toda, né, que você vê na Lua, é a luz que você está identificando quando você olha para o céu à noite, né, e você vê a Lua, tá ok? Por que o Christian está comentando isso? Eu estou comentando isso, meu amigo, porque se você fizer uma análise em relação ao Sol, a luz do Sol, o Sol é uma fonte de calor. Então o Sol é legal você analisar porque o Sol é uma bola de gás de hidrogênio no espaço, não é confinado em nenhum reservatório, ela é confinada, ela está no espaço, né? É uma bola de gás hidrogênio, H2 hidrogênio. O elemento mais simples da tabela periódica, o primeiro elemento da tabela periódica, o hidrogênio, né? E o que acontece, quais são as reações nucleares, as reações químicas que acontecem no Sol? Fusão nuclear. Então você tem muito hidrogênio e alta temperatura. Então o que acontece? Fusão atômica, fusão nuclear, onde você tem 2 átomos de hidrogênio que se fundem formando um hélio. E nessa fusão nuclear de 2 átomos de hidrogênio, fundindo, gerando o hélio, que é o segundo elemento da tabela periódica, que é um gás nobre. Nessa fusão de 2 átomos de hidrogênio e os núcleos atômicos se fundindo, gerando o hélio, o hidrogênio, ele tem o número atômico igual a 1, o que significa que o hidrogênio ele não tem nêutron. O hidrogênio ele tem um próton no núcleo atômico e um elétron girando em volta desse núcleo. Então, quando você tem a fusão nuclear desses 2 materiais, é gerado o átomo de hélio, que aí sim, o átomo de hélio você tem prótons e nêutrons, e tem os 2 elétrons girando em volta desse núcleo. O hélio, na produção desse hélio, como ele é um gás nobre, ele é um gás que não reage com nenhum outro elemento e ele é expelido pelo espaço, né? E o hidrogênio continua fundindo, 2 átomos de hidrogênio, funde, gera um hélio e é perdido para o espaço.
dois átomos de hidrogênio, são bilhões e bilhões de átomos de hidrogênio que são fundidos, né, por dia, por minuto, por segundo, e eles são expelidos pelo espaço, o gás nobre hélio. Christian, mas então o Sol tem uma determinada massa gasosa, e nesse processo de fusão de dois átomos de hidrogênio fundindo, liberando um hélio, ele é um gás leve, e ele sai, é expelido pelo espaço, e significa que a massa do Sol está diminuindo sempre e eternamente, ela está diminuindo. E então o Sol é uma fonte de luz, uma fonte de calor, né? Porque nessa fusão dos dois átomos de hidrogênio formando um hélio, libera não só a intensidade luminosa que a gente percebe vinda do Sol, mas a onda eletromagnética do ultravioleta e do infravermelho. Calor na forma de ultravioleta, calor na forma de infravermelho. Principalmente o infravermelho, que chega até a atmosfera da Terra, e quando chega na atmosfera da Terra, ela aquece, né, essa onda eletromagnética, o infravermelho, aquece a superfície da Terra, e os animais e as plantas, né, as plantas gerando fotossíntese, através dessa energia que chega oriunda do Sol, gerando vida através da fotossíntese, né? Então as plantas, elas se alimentam, né? A energia suficiente, a energia para se gerar a fotossíntese nas plantas é oriunda do Sol. E na geração da fotossíntese, que é a geração de alimentos, né, necessários para a sobrevivência das plantas na superfície da Terra, ela gera um resíduo nesse processo de geração de alimento para as plantas. O resíduo gerado é o oxigênio. O oxigênio gerado para nós. E o resíduo que é gerado, olha essa coisa mais linda, olha, fiquei arrepiado aqui. O resíduo gerado pelas plantas, que é expelido pelas plantas, que elas não usam o oxigênio, é fonte fundamental de nossa existência para que ocorra a nossa respiração. Olha que fenomenal toda essa descrição que eu falei e eu fiz para você. Desde as reações químicas da fusão nuclear de dois hidrogênios liberando o hélio e liberando toda essa carga de energia, né? E essa carga de energia, ela se propaga no espaço, não somente na direção da Terra. O Sol é uma esfera de gás, né, desuniforme, né? Então você não pode desenhar o Sol, né, nesse formato aqui, por favor. Ele não é esférico, mas você poderia desenhar o Sol assim, ó. Você poderia desenhar o Sol assim. Assim você não vai ver, né? Mas você poderia desenhar o Sol, né? Ao invés de você desenhar ele uma esfera, deixa eu refazer aqui o desenho, né, para você me acompanhar. Ao invés de você desenhar o Sol como uma esfera, ele não é uma esfera, porque ele não é sólido, né? Então você poderia desenhar o Sol mais ou menos nesse formato, ó. Poderia, nesse formato aqui. O Sol ficaria melhor representado, né? Porque existem as explosões solares, e existe então uma descontinuidade nos fenômenos solares, né? Em algum momento tem uma explosão que um determinado raio, né, feixe de explosão solar, ela vai para uma determinada direção, depois por efeito gravitacional é atraído esse fenômeno, né, todo para o interior do Sol, e depois esse efeito, né, que eu já comentei com vocês sobre o sistema dinâmico, né, estuda, né, esses efeitos aleatórios, esses efeitos caóticos da explosão solar, né. Então é interessante, né, você ter essa análise, né, e bom, depois desse efeito todo, essa onda eletromagnética que se propaga no espaço, então não tem ar, não tem atmosfera entre o Sol e a Terra. Então como é que a energia térmica ela se propaga? Existem três formas da energia térmica se propagar: por condução térmica, por convecção térmica e por irradiação térmica. Por condução térmica e convecção térmica precisa de um meio para que a energia térmica se propague. Não existe esse meio. Não existe vácuo perfeito também, meu amigo e minha amiga. Por favor, não existe vácuo perfeito. O que existe entre a Terra e o Sol são algumas partículas de poeira no espaço, mas ausência de matéria na sua grande maioria. Não é vácuo perfeito, porque não existe vácuo perfeito nem no espaço. Tá ok?
Então a gente não pode falar que existe o vácuo entre a Terra e o Sol. Mentira, besteira isso daí. Então existe essa energia que vem se propagando no espaço. Se eu falei para você que condução térmica, você precisa de um meio sólido, líquido ou gasoso para que a energia térmica se propague nesse meio, mas não o meio em si. O meio fica estático e a energia térmica ela se propaga nesse meio. Convecção, a energia térmica se propaga por convecção térmica, mas uma das características interessantes da convecção térmica é que a energia ela se propaga nesse meio junto com o meio. Por diferença de densidade, por exemplo, falando do ar quente, o ar frio, né? O ar quente, ele é aquecido, então o ar próximo da fonte de calor é aquecido, diminui a densidade desse ar e ele ficando mais leve em relação à gravidade, ele sobe. E o ar frio que está nas proximidades, ele é mais denso, por gravidade ele desce. Então é um efeito gravitacional. Por diferença de densidade que ocorre no ar próximo, eu estou falando do ar com um meio fluido, mas poderia ser um fluido líquido, poderia ser um fluido gasoso ou um fluido líquido, tá ok? A convecção acontece nos meios fluidos, fluido, líquido, fluido, gasoso, tá ok? Então é importante a gente identificar, né, esse tipo de coisa. E não existe esse meio fluido, líquido ou gasoso entre a Terra e entre a Terra e o Sol. O pessoal acreditava há muito tempo atrás do éter. O éter seria um composto, né? Uma substância que ocupava um lugar vazio no espaço. Mentira, não existe nada disso. Os cientistas acreditavam, né, que existia o tal do éter, né? E não existe, existe espaço vazio realmente praticamente na sua totalidade. O espaço vazio não quer dizer vácuo, mas é você ter uma partícula em 1 milhão de quilômetros quadrados, você tem uma partícula ali. Então se existe a partícula, o vácuo seria a ausência de matéria. Se em 1 milhão de quilômetros quadrados você tem uma partícula no espaço, então você já não pode considerar o vácuo absoluto. Mas um vácuo tecnológico, um vácuo, né, controlado, né, uma coisa assim, ok? E outra coisa que eu queria fechar essa discussão, antes da gente fazer o exercício, é que essa reação nuclear que está acontecendo no Sol, cientistas no mundo inteiro estão numa corrida para geração desse tipo de reação química, reação nuclear, né, na superfície da Terra, que são os chamados reatores nucleares ou os reatores a plasma, os tokamak. Que é justamente, você procura na internet os tokamaks no Japão, nos Estados Unidos e Europa. O Brasil também tem um reator desse, o tokamak, que você tem aqui, você tem na Unicamp e você tem aqui, eu acho que é no INPES, né? Você tem um tokamak, mas na Unicamp você tem um reator desse. E que o propósito desse reator tokamak é justamente reproduzir as reações químicas que acontecem no Sol. De você inserir hidrogênio, que é o elemento mais natural que existe na superfície da Terra, e esse hidrogênio, ele em alta energia, aí no caso do plasma, né, você teria que gerar o plasma, você consome uma certa quantidade de energia elétrica, né, para a geração do plasma, a descarga elétrica, né, em arco, e você geraria, na fusão nuclear de 2 hidrogênios, você geraria o hélio e a quantidade de energia quando gerada através de uma fusão nuclear. Energia limpa. Esse é o boom da tecnologia nos próximos anos. É a geração de energia completamente limpa. Não é hidrelétrica, não é eólica. A solar é limpa, mas você tem as placas solares, né? Você tem todo o equipamento que tem uma vida útil aí e que, né, o governo está incentivando bastante, mas as células fotovoltaicas de alta tecnologia, né, estão barateando a cada momento, né, mas tem uma vida útil. A solução é esse cara. Energia solar e tecnologia de plasma são as duas tecnologias que vão resolver o problema mundial de energia a longo prazo, né? Então essa tecnologia dos tokamaks ainda não está controlada ainda, né? Eles estão gerando um pouco de energia, mas a quantidade de energia ainda não é suficiente para você gerar uma certa quantidade de energia significativa. Mas, então, vou finalizar agora a questão do Sol em relação à Terra. Então, eu vou fazer
o Sol em relação à Terra. O Sol é 50 vezes maior que a Terra, né? É lógico que o meu desenho não está em proporção, ok? Mas dá para a gente analisar uma coisa interessante, né? Que já se sabe é que a luz do Sol, a luz se propagando a 300 mil quilômetros por segundo, ela demora um tempo, né, uma variação do tempo, um tempo de 8 minutos para chegar aqui na Terra. Então a luz que se propaga na direção da Terra, a luz que se propaga na direção da Terra, as ondas eletromagnéticas, elas demoram 8 minutos para atingir a superfície da Terra, ou para atingir a atmosfera da Terra depois da superfície da Terra, né? Então, para você ver como é que o Sol está longe da Terra, muito longe. É lógico que essa distância é relativa, porque tanto a Terra e outros planetas estão girando em torno do Sol no sistema solar, né? Mas o Sol não está fixo também no sistema solar. O Sol também é um elemento girante, é um elemento de movimento no sistema solar também, né? Mas é um valor médio, né? Esse valor de tempo aqui é um valor médio também de tempo, de 8 minutos. Tem aluno que estava falando em 7 minutos e 9, né? 7 minutos e 59 minutos. 7 minutos e 59 segundos, tá ok? Mas eu vou arredondar esse valor, né? Porque tanto faz, essa distância é tão gigantesca que 1 milésimo de segundo não significa absolutamente nada nessa dimensão toda, tá ok? Bom, demora 8 minutos para atingir a Terra. Então, se o Sol ele explodir nesse momento, a luz produzida nessa explosão, ela vai se propagar no espaço e ela vai demorar 8 minutos para atingir a Terra. Então, só depois de 8 minutos é que a gente ia ficar sabendo que o Sol já tinha desaparecido lá no passado, porque 8 minutos já se passaram, né? Então, você ia ter um efeito de presente, passado e depois o futuro, né? Presente e passado acontecendo de uma forma praticamente simultânea, né? Porque você ia ver a imagem, a luz do Sol chegando até os últimos resquícios, né, de luz do Sol chegando à superfície da Terra, mas você sabendo que o Sol já há 8 minutos ele deixou de existir. Você estava vendo somente o efeito, né, luminoso da explosão inicial do Sol. É muito interessante essa discussão que eu fiz com vocês, tá bom? Então, por isso que o meu objetivo aqui não é só fazer a conversão de unidades, que o Christian nem fez. Já faz mais de 20 minutos que o Christian está conversando com vocês sobre física. Faz 20 minutos aqui, ó, 28 minutos aqui no meu cronômetro. 28 minutos. Mas quando você fala em luz, entender um pouquinho do processo, como ela é importante para a nossa vida, como ela é importante para a fotossíntese das plantas, onde ela é principalmente gerada, lá no Sol, né? E essa velocidade incrível aí, que incrível na verdade, 8 minutos é muita coisa, né? Então tem fenômenos que você está analisando aí que já aconteceram há bilhões de anos atrás, que a gente nem sabe que eles aconteceram, que as luzes, né, na nossa direção estão chegando agora, né? O efeito do Big Bang, por exemplo, né? Então o pessoal, eles analisam essas intensidades luminosas que chegam até nós, e tem intensidade luminosa de fenômenos que ocorreram há 50 milhões de anos, há 1 bilhão de anos antes, né? Porque, só para a gente fazer um comparativo, né, o Big Bang ele tem 13,8 bilhões, 13,4, 13,6, né, bilhões de anos de ocorrência, né? E a primeira explosão e depois tudo que evoluiu a partir daí, tá ok? Bom, letra A, eu vou converter 300 mil quilômetros por segundo em pé por microsegundo. Então, a letra A, eu vou começar a discutir com vocês aqui, tá ok? Então, eu vou usar a regra da cadeia em todo momento, tá ok? Então, a velocidade é igual a 300 mil quilômetros por segundo. E o Christian, ele vai usar a regrinha da cadeia. Para eu utilizar a regrinha da cadeia, eu preciso de algumas relações de conversão. De comprimento
associada a quilômetro e de tempo associada a segundos. Então, eu tenho alguma relação direta entre pé e quilômetro? Eu não tenho. Eu tenho aqui no Harley uma relação direta entre pé e metros. Isso, entre pé e metros. Eu sei que 1 metro tem 3,28 pés. 1 metro, então eu vou colocar as relações de conversão aqui. 1 metro equivale a 3,28 pés. Então, eu usando essa relação, eu consigo converter pé em metros. E eu sei que 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Duas relações de conversão para comprimento. Então, para o Christian sair de quilômetro e chegar em pé, eu vou sair de quilômetro, vou até metros e depois de metro eu vou até pé. Então, eu vou usar essas duas relações de conversão para unidade de comprimento. Outra, agora que associa segundos com microsegundos. Eu sei que 1 microsegundos equivale a 10 a menos 6 segundos. 1 microsegundos equivale a 10 a menos 6 segundos. Então, essas são as três relações de conversão que eu vou utilizar. Eu vou começar utilizando as relações de conversão para o comprimento. Depois eu vou fechar com a relação de conversão do tempo. Ok, pessoal? E como que funciona, então, a regrinha da cadeia? A regrinha da cadeia diz o seguinte, que você deve multiplicar aquele valor que você deseja converter numa outra escala do mesmo fenômeno físico, se é velocidade, porque é quilômetros por segundo, você vai converter em pés por microsegundos, que também é uma unidade de velocidade. Mas você sempre tem que multiplicar esse número por 1. Porque você não pode alterar o valor original daquela grandeza física velocidade, que é 300 mil km por segundo. Isso significa que depois que eu converter quilômetros por segundo em pé por microsegundo, é lógico que o valor numérico vai ser alterado. Lógico que vai ser alterado o valor numérico. Mas se você pegar esse valor numérico final e converter, fazer o caminho inverso e chegar em quilômetros por segundo, tem que dar os 300 mil km por segundo, ou pelo menos valores muito próximos disso, porque a gente está usando calculadora, e a calculadora também a gente vai ter que trabalhar arredondamento, né? E assim vai, tá ok? Mas o que envolve, então, é o seguinte: se o meu objetivo é sair do quilômetro e chegar na unidade de pé, primeiro eu vou fazer o estágio intermediário. Eu vou de quilômetro para metro. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é converter quilômetro em metro. Então, eu vou usar a canetinha preta para ver a manipulação que eu vou discutir aqui com vocês. Ou eu faço 1 quilômetro dividido por 1000 metros, ou 1000 metros dividido por 1 quilômetro. Porque a regrinha da cadeia diz que você tem que multiplicar por um fator. E esse fator é justamente um elemento divisível, ou elemento dividido, de uma escala de unidades fundamentais, né, de grandezas fundamentais, que faz a conversão dessa grandeza. Então, por exemplo, quanto que vale 1 km dividido por 1000 metros? Não vale nada. 1000 metros dividido por 1 km, não vale nada. Mas eu sei que 1 km equivale a 1000 metros. Então, se você substituir esse 1 km por 1000 metros, vai ficar 1000 metros dividido por 1000 metros. Quanto que dá? 1. É essa a jogada. É essa a jogada. É esse o mecanismo. Essa é a lógica matemática. 1000 metros dividido por 1 km não vale nada. Não posso fazer essa continha. Porque o que eu faço com metro e quilômetro? Não faço nada. Mas eu sei que 1000 metros equivale a 1 km. Então, no lugar do 1000 metros, aqui em cima, eu ponho 1 km. 1 km dividido por 1 km dá 1. Isso eu posso fazer. Lá o número 1. O número 1 que eu vou multiplicar. É uma dessas duas relações de conversão que eu vou substituir lá no número 1. Vai ser a primeira ou vai ser a segunda opção?
uma das duas. Mas aí você analisa a unidade de medida que você tem, quilômetro. Você quer eliminar essa unidade de medida e aparecer metros. Então, se você usar a primeira relação, 1 quilômetro vezes 1000 metros, você vai ficar com quilômetro vezes quilômetro, vai dar quilômetro quadrado, você não vai simplificar. Então, eu vou usar essa segunda relação. Eu vou usar esta segunda relação aqui, ó. Que no lugar daquele 1, eu vou multiplicar por 1000 metros dividido por 1 quilômetro vezes 1. Porque depois eu ainda tenho que continuar o processo, né? Só que aqui, olha só o que você pode observar. Quilômetro simplificando com quilômetro. Já consegui fazer a conversão para metros por segundo. É só multiplicar todo mundo que está em cima e dividir por todo mundo que está embaixo. Eu tenho a unidade de metros por segundo. Se eu quisesse converter para metros por segundo, eu acabei de fazer essa conversão aqui. Mas eu cheguei em metros por segundo. Então eu usei a primeira relação aqui. Agora, se eu já estou em metros, eu vou usar a segunda relação. A segunda relação aqui é que 1 metro dividido por 3,28 pés é igual a quanto? E 3,28 pés dividido por 1 metro dá quanto? Christian, eu posso fazer 1 dividido por 3,28 e depois o metro pé, eu dou pé nele? Não posso fazer isso. Mas eu posso fazer o seguinte. Eu sei que 1 metro é 3,28 pé. Então, no lugar desse 1 metro, eu ponho 3,28 pé. 3,28 pé dividido por 3,28 pé dá 1. Olha lá, 1. E 3,28 pé dividido por 1 metro, eu sei que 1 metro é 3,28 pé. Então, 3,28 pé eu substituo por 1, vai ficar 1 metro dividido por 1 metro, que vai dar 1 também. Christian, é sempre assim? Você viu que eu peguei o fator de conversão, o primeiro fator de conversão, e coloquei quilômetro dividido por metro, depois metro dividido por quilômetro. É sempre assim. O que eu fiz? Metro dividido por pé, depois pé dividido por metro. Sempre assim. E agora eu tenho que fazer uma escolha. A escolha é quem eu vou colocar aqui. O primeiro fator ou o segundo fator? Se você for usar o primeiro fator, você vai colocar 1 metro dividido por 3,28 pés. Mas a unidade metro vai multiplicar com a outra unidade metro dessa relação de conversão. Vai ficar metro quadrado, não vai resolver o meu problema. O que vai resolver o meu problema é se eu tenho já um metro no numerador, eu tenho que aparecer metro no denominador. Então eu vou usar a relação aqui, ó, de 3,28 pés dividido por 3,28 pés dividido por 1 metro. Se você observar essa situação, na multiplicação e divisão, metro simplifica com metro. E a minha resposta já está em pé por segundo. Pé por segundo. Se eu pedisse para você, converta em pé por segundo, era só eu fazer a multiplicação de todos os elementos de cima, dividido pela multiplicação de todos os elementos de baixo, fazendo a divisão entre eles, tá ok? Mas o objetivo não é esse. O objetivo agora é discutir a unidade de medida de tempo. Eu cheguei no valor, na grandeza, né, ou na unidade de medida de comprimento desejada, que é justamente essa daqui, o pé. Agora eu vou usar a terceira relação de conversão, que é essa daqui do microsegundo. A relação de conversão para tempo. Ou eu vou usar 1 microsegundos dividido por 10 elevado a menos 6 segundos, ou eu vou usar 10 elevado a menos 6 segundos dividido por 1 microsegundos. Quanto que dá essa primeira divisão aqui? Ó? 1 microsegundo dividido por 10 a menos 6. Não dá nada, não posso. Mas eu sei que 1 microsegundo equivale a 10 a menos 6 segundos. Então, no lugar desse 1 microsegundo, eu ponho 10 a menos 6. 10 a menos 6 segundos dividido por 10 a menos 6 segundos dá 1. Olha só, que eu já estou entendendo o mecanismo fenomenal. Fenomenal. 10 a menos 6 segundos dividido por 1 microsegundo, posso fazer alguma coisa? Não posso fazer nada. Mas eu sei que 10 a menos 6 segundos
equivale a 1 microsegundo. Então eu coloco 1 microsegundo dividido por 1 microsegundo, que vai dar 1 também. Sempre e eternamente. Essa é a lógica matemática que você precisa entender. Essa é a lógica matemática que você precisa de entender. Então você vai multiplicar aqui agora por 1. Qual deles? O primeiro ou o segundo? Diz pra mim. Ah, Cristian, olha, embaixo aqui eu tenho o segundo. Se eu multiplicar com esse cara aqui, vai ficar segundo ao quadrado. Eu não vou simplificar. Então eu vou usar a segunda expressão. Ah, tá. A segunda expressão, 10 a menos 6 segundos dividido por 1 microsegundos. Quando você pensar dessa forma, você vai ver que numa multiplicação e divisão, segundo simplifica com segundo. Qual é a unidade de medida final? Pé por microsegundos. Pé por microsegundos, bingo. Acabei de chegar no ponto onde eu queria. Mas o que você vai fazer agora? Eu vou fazer as continhas. Quais são as operações matemáticas que você vai fazer agora? Eu vou fazer, agora você vai ter que tomar cuidado. 300 mil vezes 1000 vezes 3,28 vezes 10 elevado a menos 6. Você vai obter um valor. Depois você vai multiplicar 1 vezes 1 vezes 1, você vai obter um valor. Você percebe que nesse caso não é regra de jeito nenhum. Mas nesse caso aqui, você tem no numerador as multiplicações de 1, né? Então vai dar 1 embaixo. Mas então vamos nos preocupar com o que vai acontecer em cima. 300 mil vezes 1000, muito cuidado, depois eu vou conferir essa conta, né? Vezes 3,28 vezes expoente menos 6. Quanto que deu? Deu 984 pé por microsegundos. Eu vou conferir novamente, hein? 300 mil vezes 1000 vezes 3,28 vezes 1 expoente, vezes 1 expoente, tá certo, vezes 1 expoente menos 6, tá ok? Deu 984 pés por microsegundos, pés por microsegundos. Eu vou melhorar um pouquinho isso daqui, ó. Pé por microsegundos. Acabei de fazer a conversão de quilômetros. Então a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo equivale a 984 pés por microsegundos. 984 pés por microsegundos. Ok? Confere os cálculos e verifique direitinho aí. Ok? A letra A, então, eu vou copiar o valor aqui, depois se a gente quiser fazer uma comparação final, deu 984 pés por microsegundos. Então você faz o favor de conferir, fazer os cálculos aí, e agora eu vou já apagar e vou para a letra B, tá bom? Eu vou já para a letra B. Então agora eu vou converter os 300 mil quilômetros por segundo em quê? Em que unidade de medida? Milímetros por pico segundos. Então, o fazer é a mesma coisa. A forma de desenvolver e pensar a regra da cadeia é a mesma coisa. Ah, então é a mesma coisa, Cristian? É a mesma coisa. E você, então, vai tomar o cuidado aqui. Na letra B, eu vou converter, né, o valor da velocidade de 300 mil quilômetros por segundo em... Ele quer o valor da velocidade em milímetros por picosegundos. Toda vez que você tem unidade de medida e não tem valor numérico, você tem que colocar colchete. Colchete, colchete, tá certo? Aqui eu tenho número, não fiz colchete. Porque é uma análise dimensional. A análise dimensional, quando não tem valor numérico, você é obrigado a escrever o colchete. É um padrão.
Lembra dos padrões que eu estou discutindo com você? Então, é isso aí. Bom, Cristian, então agora é outra história. Eu vou ter que buscar as relações de conversão, né, para sair de quilômetro e chegar em milímetro. Então, eu tenho uma relação que eu já conheço, né, que 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Por que o Cristian está discutindo isso? Porque eu não tenho uma relação direta de quilômetro em milímetro. Até tenho, posso buscar na internet essa informação e tudo bem. Mas eu sei que uma relação entre metro e quilômetro. Mas existe uma outra relação de milímetro com metro. Então, que 1 milímetro equivale a 10 a menos 3 do metro. Duas relações de conversão, meu amigo e minha amiga. Então, tranquilamente, eu saio do quilômetro e chego a milímetro usando esse caminho aqui, ó. Eu saio do quilômetro, converto em metro, de metro em milímetro. Então, a unidade de medida de comprimento, eu consigo seguir e trilhar esse caminho. E a unidade de tempo? Na unidade de tempo, existe uma relação direta entre segundo com pico segundo. Porque pico segundo, ele é prefixo. Mili, micro, nanopico. De 3 em 3, o mili menos 3. Já acabei de falar aqui para você, ó. Milímetro, ou milissegundos, ou miligramas. Então, é milímetro, mili menos 3. Micro menos 6. Milimicro, nano, 10 a menos 9. E pico, 10 a menos 12. Então, 1 pico segundos equivale a 10 a menos 12 segundos. Essa é a relação de conversão em relação ao tempo. 3 relações de conversão, 2 para comprimento e 1 para tempo, ok? Bom, agora vamos tentar agilizar um pouquinho mais, né? Bom, o objetivo aqui é usar a primeira relação de conversão. Então, 1 quilômetro, ou vai ser 1 quilômetro dividido por 1000 metros, ou 1000 metros dividido por 1 km. Quanto que dá 1 quilômetro dividido por 1000 metros? Não dá nada, 1000 metros não dá nada. Mas depois que você faz a relação de conversão, você sabe que vai dar 1. Depois que você substituir 1 quilômetro por 1000 metros, vai ficar 1000 metros dividido por 1000 metros dá 1. Depois que você substituir 1000 metros por 1 quilômetro, você vai ter 1 quilômetro dividido por 1 quilômetro, que vai dar 1 também. Tá ok, pessoal? Então, joia. Já definimos a primeira relação de conversão. Então, você sempre multiplica por 1. E vai ser ou esse 1 ou esse 1. Se o quilômetro está em cima, tem que aparecer quilômetro embaixo para fazer a simplificação. Então, o Cristian já está dando uma outra dinâmica aqui. Então, não pode ser a primeira relação, mas vai ser a segunda. Então, esse número 1 aqui, o Cristian vai substituir por 1000 metros dividido por 1 km. E quilômetro no numerador e quilômetro no denominador simplifica. Multiplica por 1. Agora vamos para a próxima relação, a relação de conversão, que vai ser agora ou 1 milímetro dividido por 10 a menos 3 do metro, ou 10 a menos 3 do metro dividido por 1 milímetro. Mas se você substituir 1 milímetro por 10 a menos 3, fica 10 a menos 3 do metro dividido por 10 a menos 3 do metro, que vai dar 1. 10 a menos 3 do metro, você substitui por 1 milímetro, fica 1 milímetro dividido por 1 milímetro, 1 também. Você vê que sempre vai dar 1? Sempre vai dar 1. Mas qual dessas duas relações você vai utilizar? Você vai utilizar qual das duas relações? A primeira ou a segunda? Se o metro está em cima no numerador, você precisa de aparecer com o metro unidade embaixo. Então é a primeira relação agora. Então na primeira relação agora, eu vou substituir por 1 milímetro dividido por 10 a menos 3 do metro. E se eu tenho metro no numerador e metro no denominador, eu faço a simplificação. Olha só onde cheguei. Milímetro por segundo. Eu tenho até a opção, se você precisasse, né, de fazer esse cálculo, de obter milímetro por segundo. Vezes 1.
mas eu não cheguei aonde eu ainda queria. Eu ainda preciso de utilizar a relação de conversão para o tempo. E só existe duas condições, duas possibilidades. 1 picosegundo dividido por 10 a menos 12 segundos, ou 10 a menos 12 segundos dividido por 1 pico segundos. Quanto que vai dar isso daqui? Vai dar 1 também, Christian, vai dar 1. Vai dar 1, tá ok? Qual delas você vai utilizar para substituir esse valor de 1 aqui? Qual delas você vai substituir? Você vai substituir por uma das duas relações que o segundo não pode aparecer na parte de baixo, no numerador, mas tem que ser na parte de cima, no denominador. No numerador, denominador embaixo. Nesse caso, tem que aparecer no numerador em cima. Então, é a segunda parte aqui, ó. É essa segunda relação que eu vou usar em vermelho aqui. 10 a menos 12 segundos. Opa! 10 a menos 12 segundos dividido por 1 pico segundos. E aí, olha só a maestria. Olha só o desencadear do processo. Segundo por segundo. Então, a minha unidade de medida final é milímetro por pico segundos. Milímetro por pico segundos. Cheguei onde era o meu objetivo. Então, agora, o que você vai fazer, Christian? Eu vou multiplicar todo mundo em cima, no numerador, multiplicar todo mundo embaixo no denominador e fazer a divisão final. Então, aqui, calmamente, tranquilamente, porque o que pode acontecer é você errar o cálculo na calculadora. 300 mil vezes 1000 vezes 10 menos 12. Deu 0,0003 milímetros. Dez a menos 3 vezes 1 vezes 1 é o próprio 10 a menos 3 picosegundos. Então, qual é a conta que você vai fazer aqui agora? Eu vou fazer essa continha agora. 0,003 milissegundos. Eu vou fazer a numeração aqui, né? Dividido por expoente menos 3. Deu 0,3 milímetros por pico segundos. Então, a velocidade na letra B, 300 mil quilômetros por segundo, equivale a 0,3 milímetros por pico segundos. Ele não pede nada no sistema internacional, não pede nada na notação científica, então parou por aí, tá ok? Parou por aí. Então eu vou copiar esse valor aqui agora também. Se a gente quiser fazer uma pequena comparação, deu igual a 0,3 milímetros por pico segundos. Legal, hein? E a letra C? Ah, então eu estou entendendo. Christian, mas eu peguei o vídeo, depois eu voltei para conferir as continhas que você fez. Meu amigo, você tem a liberdade, você pode usar. Esse vídeo é para você. Então você pode utilizar tranquilamente, tá bom? Não tem problema, tá lá no meu canal no YouTube. Né? Então, você pode ficar tranquilo que lá no Física 4.0, você pode, Física 4.0, tracinho prof. Christian Paterniani, você tem acesso a todo o conteúdo do nosso curso, tá bom? Do começo, meio e fim. Do passado, do presente e do futuro, tá ok? Christian, brincadeira, né? Mas tudo bem. E vamos para a letra C. Vamos para a letra C. Ele fala assim, quantos metros a luz percorre em 1 hora? Quantos metros a luz percorre em 1 hora? O que eu sei? Que a velocidade da luz é igual a de 300 mil quilômetros por segundo. Ele quer saber em quantos metros por hora. Porque em 1 hora, né? Então ele quer que você converta
quilômetros por segundo, ele quer saber quantos metros por hora. Ele quer que você converta em metros por hora. Metros por hora. Essa é a pergunta. E eu vou escrever aqui, ó, que a velocidade dada tem que ser em metros por hora. Se você obtiver esse tipo de relação, igual aqui, ó, em 1 segundo, em 1 hora. Em 1 segundo, a luz percorre 300 mil quilômetros. Em 1 segundo. Eu tendo aquela relação de velocidade, eu vou saber também, em 1 hora, quantos metros a luz percorre. E quais são as relações de conversão que eu vou precisar de usar? Metro, quilômetro, hora, segundos. 2 relações. Só 2, Christian. Isso, é só 2. Eu tenho que 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Então, de quilômetro eu chego em metros. E tenho a relação de conversão, que 1 hora, eu tenho uma relação direta de horas em segundos, que é muito conhecida. 3.600 segundos. Então, nós vamos utilizar essas 2 relações de conversão. Uma para comprimento e outra para tempo. E eu vou discutir individualmente cada uma delas aqui. Eu vou discutir primeiro que porque agora eu vou multiplicar por 1. E eu vou buscar esse fator de multiplicação aí. 1 quilômetro dividido por 1000 metros. Dá quanto isso daqui? 1. Eu sei que você disse 1. E 1000 metros dividido por 1 km dá quanto isso daqui? Eu sei que você disse 1 também, tá bom? Você vai usar a relação de cima ou de baixo? Como é que eu vou decidir? Eu vou decidir o seguinte, eu vejo em que posição o quilômetro se encontra na expressão. E ele se encontra no numerador. Então não adianta eu colocar essa expressão, porque vai ficar quilômetro vezes quilômetro, não simplifica. Então eu tenho que usar a segunda relação. E essa segunda relação é que 1000 metros dividido por 1 km. E eu sei que quilômetro no numerador e no denominador, eu tenho essa conversão aqui. A minha resposta já está em metros por segundo. O que você vai fazer agora? Eu vou multiplicar por 1, que é o fator de conversão do tempo. Fator de conversão do tempo. O fator de conversão do tempo, ou existe a possibilidade de ser 1 hora dividido por 3.600 segundos, que vai dar quanto? Ou 3.600 segundos dividido por 1 hora, que vai dar quanto? 1, que vai dar 1 também. Vocês estão entendendo a lógica? Você viu que nesse momento o Christian foi um pouquinho mais rápido, porque ele já fez com detalhes a letra A e ele já fez com detalhes a letra B. Então a letra C é um mecanismo de substituição, né, de um fator. Esse 1 vai ser substituído por qual valor? Por qual fator? O primeiro ou o segundo? Quem define isso? Bom, o tempo que eu quero alterar, a unidade de medida, ele está no denominador. Se eu usar esse fator aqui, vai ser segundo vezes segundo, porque você tem que multiplicar todo mundo que está embaixo, não vai dar certo. Então eu tenho que usar esse segundo valor aqui, ó, esse segundo fator. Porque o segundo vai aparecer em cima, então vai ficar 3.600 segundos dividido por 1 hora. Ficou segundo no numerador, segundo no denominador. Segundo simplifica com segundo. E qual é a unidade de medida final? Metros por hora. Quantos metros a luz percorre em horas? Quantos metros? Metro por hora ela percorre. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer continhas. E a continha que nós vamos fazer aqui é essa daqui, ó. Velocidade, então, eu multiplico todos os elementos que estão no numerador e divido por todos os números que estão no denominador, que é 1, né? Então, eu tenho que me preocupar praticamente, nesse caso apenas, não é regra, hein? 300 mil vezes 1000
vezes 3.600 dividido por 1. Deu 1,08 vezes 10 elevado a 12. 10 elevado a 12 metros por hora. 10 elevado a 12 metros por hora. Como eu tinha lá no prefixo, mili, micro, nano, pico, eu tenho também o o quilo, mega, giga, tera, que é de 3 em 3 também no expoente positivo. E 10 a 12 é tera. Então, quantos metros a luz percorrerá? A luz percorrerá 1,08 terametros em uma hora. Né? Então, resposta. A luz percorrerá 1,08 vezes 10 a 12 metros, que você vai escrever entre parênteses terametros, para você entender, né? Terametros em uma hora, ok? E vou fazer melhor. Eu vou pegar esse valor aqui, 10 a 12, e vou expandir ele em 12 casas decimais. Nossa, Cristian, que loucura que você vai fazer. Meu amigo, não pode ficar dúvidas em relação ao valor numérico. E aqui nós vamos destrinchar esse valor numérico aqui, ó. Que a V é igual a 1,08, mas a vírgula vai andar 12 casas decimais. Então vai andar 1, 2, então vai ser isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tá ficando muito grande isso daqui, calma aí. Então, 108, né? Andou 2 casas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Porque se eu voltar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tera. Então vai ser metros por hora, tá ok? Por que o Christian fez isso? Porque eu quero ler esse número com vocês. Opa! Eu quero ler esse número com vocês. Dividido de 3 em 3 casas, centena, milhar, milhão, bilhão, trilhão. É isso, é você dar dimensão a um número que não fazia sentido para você. É você dar dimensão, é você pelo menos tentar entender na sua mente o que significa esse 1,08 terametros. O que significa isso? Significa, então, 3, 6, 9, 12. Que a vírgula estava aqui, ó, 12. 13, né? Então, centena, milhar, milhão, bilhão, trilhão. 1 trilhão e 80... Centena, milhar, milhão, bilhão. Então, 1 trilhão, 80 bilhões de metros por hora. É muito, 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 muito rápido. Muito, 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 muito rápido. Pessoal, é assim que eu quero que você trabalhe as grandezas físicas derivadas. É lógico que eu poderia fazer um pouco mais rápido, sim. Se você conhecer um fator um pouco mais rápido, você pode usar, sim. Mas o mecanismo de desenvolvimento é esse. Então preste atenção no formato que eu propus aqui para vocês e tentem fazer o exercício, né? Eu fiz o da luz, número 9, faça o exercício número 8, que é da velocidade do som, tá bom?
Então você precisa somente identificar essa situação. Então, só para a gente retomar, ele pediu para a gente calcular 300 mil km por segundo nessa unidade de medida, em pé por microsegundos. Deu 984 pés por microsegundos. Esses 300 mil km por segundo, que faz parte da nossa realidade, deu 984 pés por microsegundo. Na letra B, ele pediu em milímetro por picosegundos, 0,3 milímetros por picosegundo. Então, essa velocidade de 300 mil km por segundo, a velocidade da luz, ela equivale a 0,3 milímetros por picosegundos. E quantos metros a luz percorre em uma hora? Quantos metros a luz percorre em uma hora? Metros por hora. Então eu usei esses fatores de conversão de comprimento e de tempo, fiz as conversões aqui, fiz as substituições que precisa ser feita e deu 1,08 terametros por hora. A luz percorrerá 1,08 vezes 10 a 12 metros, quer dizer, terametros em uma hora. Ou seja, 1 trilhão, centena, milhar, milhão, bilhão, trilhão, 1 trilhão e 80 bilhões de metros em uma hora. Fechou? Deu para entender a dimensão do tamanho da coisa? Deu para entender a dimensão do tamanho da coisa. Dúvidas? Certezas? Atitude? Verifique como é que foi feito isso daí e a visão além do alcance que eu preciso que você tenha. Visão além do alcance e jogo de cintura. Isso daqui é necessário para um projetista mecânico entender e poder manipular as grandezas físicas. Você vai fazer isso o dia todo, tá bom, pessoal? Então o Christian às vezes exagera um pouco, mas é para quebrar gelo. Eu preciso de quebrar gelo. Então às vezes o exagero é justamente para tirar você do conforto. Tirei você do conforto e a partir daí você começa a se desenvolver e começa a fazer os elementos aí. Tá bom, pessoal? Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Não esqueçam de vocês se inscreverem no meu canal Física 4.0, assim, Professor Christian Paderniani, tá bom? Se inscreva no meu canal, dá um like nos vídeos lá, me ajuda, né, a divulgar esse material, compartilha, manda pro pessoal, tá ok? E pede pro pessoal se inscrever no canal. Eu já falei, seu pai, sua mãe, sua avó, o cachorrinho, o seu amigo que joga futebol junto com você. Pô, fulano, vamos aprender um pouco de física lá? Pô, o meu professor é da hora, né? Então, né? Mas é isso mesmo, pessoal, é para vocês que eu tô fazendo isso, tá ok? Então, me manda mensagem no chat, que na hora que dá eu respondo, né? E tamo junto nesse momento, tá bom? Um grande abraço para vocês, foi um prazer estar aqui com vocês e até a nossa próxima aula, tá ok? Um grande abraço, valeu!